Oi, gente, tudo bem? Então, como eu tinha dito pra vocês, hoje a gente tá aqui recebendo a Lara. Olá! Ela é psicóloga, ela é analista do comportamento, ela trabalha com essa abordagem da psicologia. E hoje, como a gente tinha combinado, nós vamos conversar um pouco mais sobre, nós vamos tirar algumas dúvidas e fazer algumas dinâmicas também, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Pra gente começar, Lara, eu queria saber um pouco mais da sua história com a psicologia. Então, quando foi que você começou? Quando que você percebeu que era isso que você queria? E também, qual é a sua relação com a análise do comportamento? Quando você entendeu que você se sentia assim conectada com essa abordagem? Arrasou, sendo que lá vem história, tá? Então, comecei a me interessar pela psicologia quando eu tive que ir pra psicóloga. Eu tinha duas opções. Minha mãe virou pra mim e falou: minha querida, você tá me dando muito trabalho, ou você toma um jeito na sua vida e você vai começar a terapia, ou você vai pra um colégio interno. Imagina, gente, se a pessoa não era terrível. É tenso. Eu mudei, tá? Eu prometo. Eu mudei. E aí eu comecei a fazer terapia, eu tinha 14 anos, eu acho, eu era muito novinha. Mas sempre gostei muito de conversar, aquele velho papo que eu tenho certeza que todo primeiro encontro da sala de psicologia é: por que você quer fazer psicologia? Ai, porque eu amo conversar, eu adoro ajudar os outros. Esse era o meu porquê também, né? E aí eu comecei a fazer terapia, mudei, não fui para colégio interno, virei uma nova pessoa, realmente. E eu me lembro que desde quando eu entrei no ensino médio, eu já sabia o que eu queria fazer. Então, eu sabia que eu queria psicologia. Na época, a psicologia não era tão bem falada, digamos assim. Quando os professores perguntavam na sala, todo mundo ria, mas me zoava de um tanto. Nossa, quer fazer faculdade pra você ser pobre? Oi, Desse gente. preço. E aí eu falei: ai, gente, é o que eu quero, não quero outras coisas. Eu Sim. me identifico com isso, não sabia o que era. Enfim, comecei, foi uma saga, porque eu cuidava da minha avó na época e eu tinha que ir pra Cacoal todos os dias. Então, eu ia todos os dias, chegava em casa por volta de 1h da manhã, tinha que cuidar dela porque estava numa situação meio complicada. Então você pegava o ônibus pra ir pra Pegava Cacoal e voltava. Todos os dias. Saía daqui, era 4h40 por aí, e a gente ia. Quando o ônibus não quebrava e dava toda aquela confusão. Mas foi ótimo. Nossa, gente, eu aprendi a jogar truco, conheci um monte de galera. Inclusive, eu tava conversando com ela, e esse livro que a gente tem aqui, né, que é do Márcio Borges Moreira e do Carlos Augusto de Medeiros, que é o Princípios Básicos de Análise do Comportamento, foi um dos livros que ela leu enquanto ela tava ali voltando, indo no ônibus, então, E bem era legal. muito louco, porque tipo, a gente tava com pessoal que fazia arquitetura, engenharia, direito, e eu lendo, faz todo sentido, virava pro meu colega que era de engenharia, vê se você entende. Eu começava a ler e olhava assim: o que você tá falando, louca? Aí depois ele começou a entender, porque ele se formou junto comigo, só deu enchendo o saco pra ele todos os dias no ônibus, né? Mas, enfim, fiz a faculdade lá. Quando que eu me identifiquei com a análise do comportamento? Eu acho que a gente sempre vai muito pelo professor, de início, né? E aí o meu primeiro professor, que era de psicologia experimental, o professor Rafael, ele era muito bom. Sabe aquela pessoa que você sente firmeza no que a pessoa fala? Sim. Era muito didático, era muito legal. Mas eu lembro que toda a sala tinha uma estranheza muito grande, porque era algo diferente do que a gente entende como psicologia. Psicologia, geralmente, a gente entra sabendo só da psicanálise. Não sei se foi assim com vocês. A gente começou trabalhando bastante com a psicanálise, né? Exato. E, tipo, eu lembro que foi no segundo ou terceiro período que ele deu a psicologia experimental 1 e a galera ficava em crise, em pânico, tipo, o que esse cara tá falando? E eu também ficava, eu falava assim: gente, como é que ele quer falar isso na clínica? Tipo, não faz sentido. Como é que ele atende alguma pessoa falando esses negócios? Porque a experimental ela é muito mais pesquisa, né? E ele falava assim com uma paixão tão grande sobre aquilo, foi me interessando. Mas no meio disso tinha uma coisa chamada psicologia analítica, Jung. E eu falei: ah, Jung. Aí ela Você gostava de Jung, então? O quê? Eu sou apaixonada dele até hoje. Caraca, não esperava. Eu adoro Jung. Eu falo que a Lara, pessoa, é junguiana. Que a minha professora Júlia não escute isso. Mas, e aí eu lembro que eu me apaixonei pelo Jung.
tivemos a Psicologia Experimental 2, quando foi do ratinho, porque na época a gente tinha a caixinha, a gente tinha os ratinhos. Você chegou a... Não, tem que contar essa história pra gente. Foi horrível. Porque hoje em dia, as meninas mesmo sabem, a gente usa o Sniff, né? É virtual. E o Sniff é o ratinho virtual, porque hoje em dia não pode mais usar. Ei, mas conta aí pra gente Foi a como que minha é. última turma que mexeu A com os última? ratinhos Caraca, foram a gente. E eram fêmeas. Era o tempo. Eram fêmeas. Então você já imagina as bichinhas de TPM, nervosas no mundo. Instruções do prof. Deixa, só observa, não mexe, nada. Né? Vamos modelar. Eu tinha um colega que éramos em 3 para fazer o experimento. Ai, gente, deu tudo errado. Meu colega, ele não ficou na paz. Ele viu o bichinho lá quietinho, ele não teve paciência, ele colocava o dedo, ele fazia uns pedaladas. Ele tirou a ratinha de dentro da caixa. Deu certo? Claro que não. O professor viu? Também não. A gente até tentou contar, né? De X9, mas não deu certo. Foi o caos. No final a gente conseguiu modelar, mas eu sabia que tinha dado tudo errado. Eu sabia que aquilo ali foi um experimento fracassado. Mas enfim, nós tivemos a experiência com o ratinho, Psicologia Experimental 2. E mais pra frente entrou a professora Júlia Fonseca, deusa, rainha maravilhosa, um dia se vocês quiserem pesquisar ela, falando sobre análise do comportamento. E aí foi quando eu me apaixonei de fato pela abordagem. Por quê? Ela falava, mas não era uma paixão apenas, ela chegava com dados. Sim. E essa era diferente. Eu me lembro que na época que nós começamos, eu falei, professora, eu tô em dúvida. Eu amo, mas isso parece dar tão certo, que aí foi quando a gente começou a entender o que era aquela psicologia experimental na prática. E aí ela falou assim, Lara, eu entendo que você goste, que tem a ver com você, com a tua história de vida, a psicologia analítica, as frases bonitas e tal. Mas a gente, às vezes, quando vai para psicologia, tem que entender que nem sempre a gente tem que ir apenas pelo que nos atrai. A gente tem que ir pela ciência. A psicologia é uma ciência e a gente precisa de dados, a gente precisa de pesquisas, a gente precisa de ter algo que funcione com todo mundo. Aí eu, caramba, faz sentido. Foi quando eu comecei a me aprofundar mais. E aí iniciei na clínica, fui monitora, o que me ajudou muito, porque na época, eu não sei se funciona ainda, né, hoje em dia, mas eu acho que ela ainda trabalha assim. A gente tinha que colocar o celular para gravar, tinha autorização certinho, Sim. E aí a gente colocava para gravar e tinha que transcrever. Então, eu e mais acho que duas ou três colegas, pegávamos todas as transcrições de todos os alunos de análise do comportamento. Isso aí é naquele momento da prática, da prática, da clínica mesmo. Da clínica, o que foi fantástico, porque ela até deu uma caixinha de marca-texto para cada um, como forma de reforço, com coraçãozinho e tal, toda maravilhosa, aquilo ali. Sou a preferida da professora, tá? Pra você? Que nada, era eu, mas todas as outras. Ela reforçando ali. Reforçando e sempre muito querida, né? Enfim, a gente usava cada cor para pontuar uma situação dentro da transcrição. Então a gente corrigia todo mundo que fazia ela. Olha, deixou de reforçar aqui. Houve uma punição, da próxima vez vamos tentar fazer diferente. Então a gente ia corrigindo, depois ela corrigia a nossa correção. Não tinha como eu não me apaixonar, gente. Eu tava vendo tudo funcionando ali na minha frente. Eu tava vendo quando acontecia uma punição que não é muito usado, é raramente usado dentro da clínica, quando havia uma punição que diminuía uma resposta que a gente queria, que extinguia uma resposta que a gente queria. Então não tinha como não se apaixonar. É isso que a gente vê muito eu tive a experiência, não sei se as meninas também tiveram da aula de psicologia experimental, do sniff, né? Então a gente ia reforçar ele ao comportamento de pressionar a barra para liberar a comida. E aí era exatamente isso. Conforme a gente foi condicionando ele a pressionar essa barra para liberar a comida, outros comportamentos foram diminuindo de frequência. Exatamente. E a gente vê tudo isso na prática. Eu não sei se vocês
que ainda não tiveram a clínica, vocês conseguem ver isso acontecendo na prática? Quando está lá no SNF, assim, cara, como é que eu vou conseguir colocar esse conceito dentro da vida de uma pessoa, dentro da história de uma pessoa? Que eu acho que a maioria das dúvidas que a gente tem lá no início, né? E aí, quando a gente vai para a prática, a gente vê não só que é possível, mas que funciona demais. É literalmente você pegar um comportamento todo distorcido, um comportamento que causa muito prejuízo para essa pessoa e começar a reforçar os pontos bons e colocar em extinção outros que não são tão legais e modelando alguns comportamentos até que essa pessoa consiga resolver os próprios problemas, que ela consiga ter uma vida satisfatória. Sim. Claro, uma das coisas muito interessantes para trazer, né, já que você trouxe esse ponto, é sobre a questão dos mitos que tem em volta da análise do comportamento. Porque a gente pega então ali aquela psicologia experimental, né, a gente tem o Wundt com aquela análise dele de que a gente precisa testar a psicologia, e eu acho isso muito válido, né. E a gente tem ali a psicanálise, a gente tem o humanista, Gestalt, que são abordagens incríveis, mas existia aquela necessidade de ter algo para se comprovar nessa época que a psicologia começou a existir como ciência ali, século XX mais ou menos. E aí deriva de Wundt, dessa galera que trabalhou, né, que teve ali os princípios da psicologia experimental para o behaviorismo. E aí nós temos os vários experimentos de Pavlov, tem de Skinner. E o que muita gente pensa ao ver nesses experimentos é justamente isso. Ah, mas a gente está manipulando essa pessoa, a gente está manipulando esse comportamento, é muito mecânico, a gente está reforçando, a gente está punindo. E o que você teria para falar assim, sobre esses mitos? Como é que a gente quebra as informações que a gente precisa saber? E eu acredito que realmente é um mito, a gente vê muito isso na prática. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a galera escolhia assim, eu não vou para uma abordagem que não tem coração. Ai, gente, que mentira. Tem muito isso, né? Que o analista do comportamento ele não tem coração, ele não sente. Não sente. E pelo contrário, gente, o que um analista do comportamento faz na sessão é sentir, é expressar. Então eu preciso o tempo todo estar demonstrando o que eu estou sentindo daquela pessoa. Então a gente vai sim se compadecer da mesma forma. A minha expressão vai reforçar ou punir uma outra pessoa, né? Nós somos esse espelho. Como que isso não é ter coração? A gente escuta de uma forma não punitiva. A gente tem uma escutativa naquele momento. A única questão é que a gente vai analisar aquele comportamento de forma funcional. Então, não adianta eu ter um comportamento, eu ter uma situação e falar assim, ah, isso é bom ou isso é ruim? Não, isso não é bom, isso é ruim. Como é que eu vou dizer isso? Eu preciso analisar isso dentro do contexto daquela pessoa. Porque o que é bom para mim não é para você, muitas vezes. Então, sim, o que a análise do comportamento vem fazer é olhar de forma individual para cada uma dessas pessoas e ali sim conseguir analisar funcionalmente aquele comportamento. Legal. E aí muitas vezes as pessoas acham que não, que a gente não vai sentir, que nós somos robôs, que a gente, como é que a gente sempre escuta falar? Que a gente não liga para os pensamentos. Não é que o inconsciente, né? Porque vocês são contra o inconsciente. Não, o inconsciente ele existe ali, tudo bem. A questão é que ele não é palpável, ele não é observável. Então, segundo a análise do comportamento, não tem como a gente analisar um comportamento que a gente não tem certeza, que a gente não consegue observar. Então, o inconsciente não é algo que a gente vai odiar, vai ficar distante. A gente simplesmente não tem como mensurar. É isso que o Wundt, quando ele pensou em trazer essa questão da psicologia experimental, pensou. Algo palpável, algo que eu possa mensurar. E aí o comportamento é uma dessas questões. Mas muitas vezes a gente pensa que o comportamento ele só existe, quando na verdade o comportamento está alinhado a várias coisas. Sentimentais, de afeto. Tem um termo dentro da análise do comportamento que a gente chama de repertório comportamental. Você poderia contar pra gente como que se dá esse repertório comportamental? Eu sei que é uma coisa bem individual, mas como é que isso vai ocorrendo assim,
ao decorrer da infância, adolescência, até a vida adulta da pessoa? Bom, eu sempre explico para os meus pacientes, eu falo muito que eles saem de lá falando behaviorista. Porque eu tento explicar para eles alguns conceitos para futuramente eles conseguirem analisar as coisas dentro da situação deles. Ah, então isso que está acontecendo agora, porque eu tenho um repertório que faz isso acontecer, tarará. Então, basicamente, o repertório é tudo aquilo que eu aprendo durante a minha vida. São todas as situações que eu vou passando. Isso vão me criando repertórios, seja bom ou ruim. Por exemplo, o aniversário. No meu aniversário, todo mundo faz festa desde quando eu era pequenininha. Então eu acredito, eu cresci entendendo que o aniversário é uma data muito especial e que eu quero fazer isso por todas as pessoas que eu gosto e tal, um repertório aprendido. Então o repertório nada mais é do que todas as nossas vivências desde quando a gente nasce até o momento atual. E aquilo vai ter um valor muito importante na hora da análise. Não tem como a gente ignorar o nosso repertório. Sim. Ele vai fazer sentido na hora que a gente for compreender sobre aquela pessoa, que a gente for compreender por que ela se comporta de determinada forma. Uma pessoa que é dependente química. Eu vou entender que ela é uma pessoa dependente química simplesmente porque ela, um belo dia, acordou e falou assim: eu vou provar uma coisa nova na minha vida e vou ficar loucão e nunca mais vou voltar ao normal. Não, até ela chegar ao ponto de ter uma dependência química, o que não aconteceu na vida dela? Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso e nada é do nada. Eu já tô ansioso. Por quê? Não sei. Não. Vamos lá, vamos observar o que aconteceu. Ontem, quando você foi dormir, o que aconteceu? Hoje, quando você acordou, você ia ter uma prova mais tarde? É verdade, eu não estudei para essa prova. Será que essa ansiedade tinha a ver com isso? Então, assim, nada nunca vai ser do nada. E a gente sempre vai ter um repertório ali para embasar alguns comportamentos. Então, no final das contas, eu acho que repertório é algo muito importante na nossa vida. Só que tem repertórios que não são tão legais e que a gente precisa modificar também. Essa questão que você trouxe do alcoolismo eu achei interessante porque, assim, se a gente pensar, né, em uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que por algum motivo tem essa questão, ela tem um comportamento de beber. E esse comportamento de beber o álcool, ele se dá por alguma questão do passado dessa pessoa. O comportamento de estar bebendo álcool, de estar bebendo, ele vai trazer um reforço, que é eu ficar feliz, que é eu esquecer de uma determinada situação. Então ele é reforçado. Ele traz uma consequência. Exatamente. E essa consequência reforça aquele comportamento. Perfeito. Eu tenho umas perguntas agora, um pouquinho mais técnicas. Como que é a análise do comportamento clínica? Para você, na sua visão, na sua experiência? Uma delícia! Bom, acho que eu já deu pra ver, né, que eu gosto bastante dessa eu gosto bastante, mas eu vejo que a análise do comportamento dentro da clínica é algo muito dinâmico. E eu sempre falo isso quando alguém entra em contato comigo. Cara, você vai iniciar um processo onde você vai começar a identificar aquilo que te impulsiona a fazer determinada coisa, aquilo que te deixa estagnado. Então é você começar a trabalhar, entendeu? É algo muito prático, muito dinâmico. A pessoa está participando da mudança dela, da evolução dela. Então eu vejo, resumidamente, é uma abordagem muito dinâmica, muito participativa, de vai e volta. Tanto que eu falo, olha, você gosta de conversar? Porque assim, vamos conversar muito. A gente precisa descrever. Eu acho que esse é o maior princípio da análise do comportamento. Não tem como eu achar algo de você. Para que a gente consiga trabalhar, você precisa aprender a me descrever aquilo que você sente. E no meio disso a gente vai identificando situações, a gente vai identificando onde que aquilo é reforçado, onde que foi punido, por que isso acontece com frequência, por que às vezes você tenta mudar e não consegue, faltam repertórios. Então eu diria que a análise do comportamento é algo muito dinâmico. Entendi. É para você literalmente aprender a analisar o seu próprio comportamento, para você não ficar refém de uma terapia durante muito tempo.
Então, você aprendeu aquilo, você vai começar a generalizar, você vai começar a aplicar em outras situações que não só aquela que te trouxe até a terapia.